Boa tarde, estamos aqui hoje com uma pessoa que tem conhecimento sobre o agronegócio, mas que poucos sabem ou desconhecem. Estamos hoje com David Fagundes, ele que vai nos falar um pouco sobre sua vida e sobre sua paixão pelo agronegócio brasileiro. Vamos começar as perguntas. Parte 1. Boa tarde, David Fagundes, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar recebendo vocês aqui para essa pequena entrevista na qual vou falar um pouquinho da minha vida e sobre essa paixão pelo agronegócio brasileiro. Desde quando você tem essa paixão pelo campo? A paixão pelo campo vem desde a infância, né? Praticamente eu cresci, né, no campo, vivi parte da minha adolescência no campo, né? Então é uma paixão muito grande, né? Meus pais, quando eu nasci, né, eles já trabalhavam no campo, né? Meu pai foi lavrador, minha mãe também trabalhou muito tempo na roça aí. Então essa paixão pelo campo é desde a infância, né? Adolescência, né? E apesar de eu estar morando na cidade há 18 anos, nunca me desliguei do campo, né? Tanto que até hoje aí eu tenho uma ligação com empresa aí do campo, né? Empresas do campo. Então é uma paixão muito grande, essa paixão pelo campo aí. Qual a sua ligação com o agronegócio? Até para uma segunda resposta, vamos dizer assim, da pergunta anterior, né? A minha ligação com o agronegócio é muito forte, né? Como eu já disse anteriormente, eu trabalho hoje numa empresa, né, que atua no ramo da citricultura, que tem uma ligação muito forte com o agronegócio, né? Na questão da produção do suco de laranja, que é uma commodity hoje de exportação. Fora outras empresas que eu já trabalhei também que tem ligação com o agronegócio, né? Com destaque para uma usina de cana-de-açúcar, né? E também com um abatedouro de aves, né? De frango. Então eu trabalhei também nessas empresas. Então essa ligação com o agronegócio continua até hoje, né? Qual a comparação que você faz com o agronegócio nas décadas de 70, 80 e 90, com os dias atuais? Bom, a década de 70 e 80, né? Naquela época o Brasil não produzia o que produz hoje, né? Produzia 50 milhões de toneladas de grãos e o Brasil ainda era importador, né, de produtos, né? Importava milho, importava soja, importava muitos outros produtos, né? E o Brasil, por conta disso, ele tinha vergonha de mostrar que era um país rural, né, na hora de fazer negociação com mercados externos. E não tínhamos tanta tecnologia, não tínhamos tantas pesquisas, né, naquela época, né? Não tinha assim um controle, vamos supor, de pragas, né, como tem hoje, né? A década de 70 e 80 foi assim, mas posso dizer que foi uma época em que o Brasil, décadas, né, que o Brasil se preparou para o cenário atual de hoje. Eu vejo o agronegócio começar a ter uma explosão mesmo a partir de 1997, porque aumentou a quantidade de grãos, né, produzidos, né, toneladas de grãos produzidos, e as técnicas que foram sendo aprimoradas, que garantissem maior produtividade por hectare, maior produtividade na questão das criações, né? Técnicas de produção, de manejo, de controle de pragas, pesquisas que desenvolveram novas cultivares aí que garantisse maior produtividade, né? Hoje, esse ano, a safra desse ano, o Brasil vai produzir mais de 250 milhões de toneladas, né? Então, quer dizer, foi um salto muito grande. Então, a comparação que eu posso fazer é que deixamos a condição de importador e passamos a ser exportador. E a tecnologia, as técnicas, como eu disse, e também o incentivo aos produtores para produzir cada vez mais, né? Então, a comparação que eu posso fazer é que deixamos de ser importadores, hoje somos exportadores não só de alimento, mas também de tecnologia, e todos podem ver hoje aí o Brasil como o celeiro do mundo, porque essa é a condição que o Brasil é hoje, né? Você atua nessa área de mecanização agrícola. Como você vê essa parte no futuro? Bom, eu trabalho como operador de tratores agrícolas, né?
E essa paixão pela mecanização, né? Fora o agronegócio, tem uma paixão muito grande pela mecanização agrícola, porque desde criança, vendo, né, a evolução das máquinas, né, que naquela época já oferecia uma condição de produção, uma condição de produtividade melhor ao produtor, e eu fui acompanhando a evolução, né? Hoje, né, nós temos a informática, hoje está tudo informatizado, hoje tem rastreabilidade, hoje temos GPS, hoje fabricantes, né, produzindo tratores autônomos, tratores híbridos, né? O que eu posso dizer que no futuro é o seguinte: se não tiver pessoas preparadas para lidar com essa tecnologia, para lidar com os trabalhos com essas tecnologias, com esses equipamentos, com esses tratores, implementos, enfim, modernos, que tem GPS, que tem rastreabilidade, certamente essas pessoas, se não tiverem o preparo, pelo menos o básico, vão ser uma carta fora do baralho, dificilmente vão ter uma vaga no mercado de trabalho, porque está tudo informatizado. Pegando o gancho nesse assunto, meu pai sempre dizia quando eu era criança: se você não trabalhar, você vai para a roça. E hoje está totalmente o contrário. Se você não trabalhar, você não vai para a roça. Por quê? Porque está tudo informatizado, está tudo moderno. Então, o que eu vejo para o futuro é que isso vai se intensificar, vai se expandir cada vez mais. E quem não tiver preparado, infelizmente, vai estar fora da jogada. Quem você tem como inspiração no agronegócio? Eu tenho como inspiração no cenário do agronegócio o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, né? Não só uma inspiração para mim, mas para todos aqueles que amam o setor como um todo, assim, né? Pelo que o setor é. Né? O ex-ministro Roberto Rodrigues, né, fez muito pelo agronegócio, continua fazendo, né, pelo agronegócio. Ele foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006. Né? E fez um trabalho muito importante, mas não só no Ministério da Agricultura, como também em outras entidades na qual ele fez parte, na qual ele fez parte de conselho, na qual ele presidiu. Então, atualmente ele coordena aí estudos de agronegócio na FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. Então, ele realmente é uma pessoa que eu tenho, que é uma inspiração muito grande para mim no cenário do agronegócio. Na sua visão, como você vê o trabalho da ministra Tereza Cristina? Olha, é um excelente trabalho, o trabalho dela no Ministério da Agricultura, né? Ela está tendo um jogo de cintura para lidar com inúmeras questões, principalmente comerciais, né? E então, assim, o trabalho que ela tem feito tem auxiliado muito ao produtor, tem dado vamos dizer, tem dado muita oportunidade ao produtor, né, na questão de recursos, na questão aí de acesso ao produtor a novas metodologias de produção, a novas metodologias, né, técnicas que garantem uma maior produtividade. Então, coisa que não acontecia com ministros anteriores. E aí, como eu disse, ela está tendo um jogo de cintura muito grande com diversas questões aí, principalmente nessa época em que o Brasil enfrenta uma pandemia e alguns mercados aí vem impondo aí algumas barreiras para alguns produtos brasileiros. E ela está tendo muito jogo de cintura para lidar com isso. Se fosse para dar uma nota para o trabalho dela, eu daria um 9,5, porque realmente é um grande trabalho que ela está fazendo frente à pasta do Ministério da Agricultura, que não é um ministério nada fácil. Uma possível saída da Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Caso isso acontecesse, você acha que o Roberto Rodrigues poderia acertar ser ministro da Agricultura novamente? Olha, certamente sim. Né? Sempre que há uma troca de ministro, o que acontece? O nome dele é citado. Né? Antes mesmo dele ser ministro em 2003, o nome dele vinha sendo cotado para o Ministério da Agricultura desde 93, 94. 93, 94 ele foi secretário estadual da Agricultura do estado de São Paulo, aqui no governo do Antônio Luiz Fleury Filho. Fez um excelente trabalho. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: ele é um nome perfeito, é um nome ideal para o Ministério da Agricultura pelo conhecimento que ele tem pelo agronegócio, pelo cooperativismo brasileiro. Porém, tem que ver o que o governo
faria de acordo ali com ele, né? O que o governo daria como condição para ele poder trabalhar, porque depende muito disso, né? Depende do que o presidente da República, o que o governo vai colocar ali para ele poder estar trabalhando, né? Para ele poder aceitar, porque de nada adianta você ser chamado para o Ministério da Agricultura se você não tiver condições de trabalhar, se você não tiver autonomia para conduzir o ministério. Ele tem toda essa autonomia e autoridade para isso. Mas depende do que o governo iria acordar, ou seja, que acordo que o governo faria com ele para ele estar desenvolvendo esse trabalho. E tem uma outra questão também, ele já tem uma certa idade. Eu não sei se ele estaria disposto a enfrentar essa rotina de ministério, que, como eu disse, não é um ministério nada fácil, mas é um excelente nome. O nome dele sempre foi lembrado cada vez que tem uma saída de ministro aí. É um perfeito nome, excelente nome, sem sombra de dúvida. No Ministério da Agricultura, Fabiano Teixeira ou Altair Campos seria uma boa opção? Olha, seriam, né? São grandes nomes também. O Fabiano Teixeira é um profundo conhecedor do agronegócio, né? Até porque ele conduz hoje um trabalho muito importante na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e em Rio Verde, em Goiás, lá com um grande projeto na área do agronegócio, né, com diversas atividades, né, fazendas aí de um grupo aí no qual hoje ele é diretor-presidente, e ele já foi presidente de cooperativas também, né? Ele já foi presidente de 2 cooperativas, então ele realmente é um nome ideal para o Ministério da Agricultura. Mas é aquela história também, é aquele exemplo do Roberto Rodrigues, né? Será que condições que o governo iria dar para ele assumir o Ministério da Agricultura? Porque ele tem que ter autonomia para exercer esse trabalho no Ministério. Com relação ao Altair Campos, também é uma pessoa muito experiente, porém, o Altair Campos ele tem um grande conhecimento na questão da avicultura, né? No setor aí de aves. Inclusive sendo diretor de grandes empresas do setor aí, conhecidas nacionalmente e internacionalmente também. Eu não sei se ele aceitaria um Ministério da Agricultura. É claro que o Ministério da Agricultura é um ministério importante e ele teria, sim, muito aprendizado ao conduzir o Ministério da Agricultura. Mas se caso ele não fizesse parte, ser ministro da Agricultura, talvez ele fizesse parte de uma Câmara Setorial da Avicultura, da produção de aves aí, que é um setor que ele conhece muito bem. Mas não deixa de ser também um grande nome pela experiência que ele tem nessas questões aí de agronegócio aí. Então, Fabiano Teixeira e Altair Campos são grandes opções aí para o Ministério da Agricultura, mais para frente, vamos dizer assim, a curto prazo aí, numa saída aí da Tereza Cristina ou de um outro ministro aí. São nomes que precisam ser lembrados pelo conhecimento que eles têm, mas é aquela história. Tem que ver o que o governo faz, para condições que o governo coloca para eles ali, porque, como eu disse, o Ministério da Agricultura não é um ministério fácil, é muito difícil trabalhar no Ministério da Agricultura, principalmente se você for ministro ainda, mas são grandes nomes sim. Sabemos o quanto você gosta de avicultura. Na sua opinião, a avicultura hoje em Descalvado poderia ocupar o cenário de destaque novamente? Sem sombra de dúvida. Pelo potencial que Descalvado tem, pela estrutura que a gente tem na questão de aviário, na questão de produção. Só que o que acontece é o seguinte, Descalvado, a década de 70, 80 e meados de anos 90, era a capital nacional de frango de corte, né? E Descalvado, com o decorrer dos anos, acabou perdendo esse título. Por conta de alguns problemas aí de crises financeiras, problemas também com a empresa que atuava no abatedouro, né? O que aconteceu? Os avicultores começaram a desanimar, outros ficaram com receio, outros acabaram parando com a atividade. Então, assim, se caso Descalvado, para retomar essa questão aí da avicultura, para ocupar um cenário nacional novamente, primeiramente, precisa de uma empresa de grande porte que possa atuar no abatedouro, né? Comprar esse abatedouro e atuar no abatedouro, né? E aí, essa empresa vai ter que convencer, né, e reconquistar a confiança daqueles que tinham a avicultura como sua principal fonte de renda, né?
e que hoje estão com medo, estão com receio. Então, primeiramente, tem que haver uma conversa, um diálogo com o poder público, com empresas que tiverem interesse em estar atuando no abatedouro, para recuperar e reconquistar a confiança dos avicultores para que eles possam atuar novamente na avicultura, né? Mas se isso acontecer, Descalvado pode sim voltar a ter destaque nacional na avicultura. Mas para isso tem que haver o quê? Uma palavrinha aí, incentivo. Temos que incentivar os criadores, que é uma atividade rentável, mas tem que ser também uma empresa forte, firme e que tenha uma capacidade de investimento muito grande para que possa adquirir abatedouro, fábrica de rações, enfim, todo o complexo produtivo do setor avícola, para que possamos ter novamente essa confiança no setor, a confiança do avicultor na atividade e principalmente que o poder público busque incentivo. É o mais importante isso, incentivar os avicultores para que voltem a criar, para que voltem a alojar pintinho, porque é isso que acontece, gera emprego, gera renda e o município sai ganhando e volta assim a se destacar no cenário da avicultura brasileira.